Fala pessoal, muito boa noite para você que sabe que só existem dois gêneros. Eu sou o Maomé, eu tô aqui com o Siddhartha Gautama e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos. O que a gente tem de notícia para vocês hoje? Bom, parte das notícias de hoje, na verdade, são as notícias de ontem que a gente quis dar um tempo suficiente para falar sobre elas, para a gente digerir elas legalzinho. Temos notícias da guerra. A guerra está tomando proporções cada vez mais assustadoras. Temos um jornalista americano preso na Ucrânia, na maior escalada e na mais perigosa escalada para o Zelensky até agora, do autoritarismo ucraniano em cima de jornalista. Vamos ver isso direitinho. Temos a Polônia acusando a Bielorrússia de violar o espaço aéreo polonês, basicamente o que seria, se for verdade, uma atitude de guerra mesmo. Você não pode pegar o seu avião militar e passar por cima do espaço aéreo de outro país com o qual você está quase entrando em guerra. E a Bielorrússia está falando para basicamente todo mundo ficar tranquilão, que não rolou nada, que a Polônia está exagerando, que a Polônia está inventando coisas, ou seja, situação de tensão. Ao mesmo tempo em que a coisa começa a ficar tensa, sai uma pesquisa falando que os poloneses estão começando a gostar cada vez menos da ideia de entrar em guerra com a Rússia, com a Bielorrússia e com todo esse eixo da CSTO. A maioria dos poloneses ainda não está contra a guerra. Só que no ano passado, você tinha coisa de 15, 16% dos poloneses contra a guerra e a imensa maioria do país ali falando pau no cu dos russos, vamos lá, vamos matar eslavo e é isso aí, comunista aqui a gente recebe na bala e afins, aquele espírito polonês mesmo. E esse ano, aparentemente, o número mais do que dobrou, está em 34% de poloneses que, frente à possibilidade eminente de entrar em guerra, estão olhando e falando: ih, peraí, pessoal, essa guerra está meio suspeita, esse negócio da OTAN está meio suspeito, talvez não seja uma boa ideia a gente comprar uma briga com a Rússia por razão nenhuma. Enfim, a situação esquentando, a Polônia começando a repensar a sua estratégia, ao mesmo tempo em que começa cada vez mais a ficar desconfiada do projeto europeu, da OTAN e afins, ao mesmo tempo em que, como a gente viu, o Putin começou a fazer uma negociação nuclear com o Viktor Orbán, ali da Hungria, começou a fazer uma cooperação, mas fora da guerra, fora da Europa, voltando para o Brasil, temos o que hoje para vocês? Temos a ciclofaixa da morte, né? Aparentemente, no Piauí, algum estatista macaco achou que seria uma ótima ideia colocar uma ciclofaixa no meio de uma estrada. E aí se fala, mas uma ciclofaixa em uma estrada, uma ciclofaixa ali onde fica o acostamento da estrada? Não, não, não. Uma ciclofaixa no meio de uma estrada. Você tem a via de cá, a via de cá, e aqui no meio uma ciclofaixa. Maravilhoso, eles já estão... viralizou, óbvio, porque o brasileiro olhou aquilo e falou, meu Deus, não é possível que o nego fez isso. Mas eles já estão apagando a ciclofaixa agora, meu Deus do céu. Temos também o Ricardo Nunes, o prefeito, o cara que herdou a prefeitura de São Paulo, do Covas, falando em isentar IPTU dos moradores da Cracolândia. Afinal de contas, se o Estado não faz o básico do básico do básico, que é manter as ruas sem zumbis, não faz muito sentido você cobrar IPTU de quem mora ali, né? Temos o Lula peitando críticas do FMI, o FMI falando que o Brasil não vai ter um crescimento econômico tanto quanto eles achavam que ia ter, o Lula falando que é balela do FMI, vamos analisar direitinho o que está por trás disso. Spoiler, é mais um sinal do Lula chutando essas organizações americanas e europeias. Temos também a Polícia Federal prendendo fazendeiro bêbado. Essa é a notícia. Calma que minha câmera tá estranha. Aí. Basicamente, essa é a notícia. Houve um bêbado. O bêbado foi comprar bebidas e ele falou, bêbado, que eu vou dar tiro no Lula. E a Polícia Federal quer prender esse cara. Porque sim. Que bem-vindos à União Soviética do Brasil. Saindo do Brasil e entrando na Europa, temos o quê? Temos mesquitas na Alemanha sofrendo ameaças pesadíssimas, daquele nível onde você não sabe se de fato é uma ameaça ou se é aquela fake news da esquerda.
Estamos numa situação da Carla Zambelli, aquela que a gente noticiou ontem, onde, por um lado, temos um Estado que é notoriamente mentiroso e que está perseguindo seus oponentes políticos, do outro lado, temos um pessoal que é de fato maluco. É a mesma coisa na Alemanha. Temos um pessoal na Alemanha que é maluco, ele é um grupo de pessoas que se chama o alemão. E do outro lado temos o governo alemão, que também é notoriamente mentiroso, persegue a oposição, fica fabricando esse tipo de coisa para aumentar o seu próprio poder. Então, vamos dar uma olhadinha e especular o que está por trás disso. O que a gente sabe com certeza é que 4 a cada 5 alemãos, 80% da Alemanha está pistola com o governo, porque acha que eles estão prestando mais atenção no imigrante e nas elites econômicas do país do que, de fato, na população. Então, assim, temos uma dissatisfação gigantesca com o povo alemão. Lucas, com Aí o governo você vai ver quem é que fez essa pesquisa e aposta essa retórica, você pensar, foi isso, é o Partido dos Trabalhadores, né? Alguma organização sindical. Não, é o partido da direita alemã, sabe? Que fala, o governo tem que ficar cuidando dos pobres, sabe? Até Contra esse porque a gente grupo. sabe como é a direita alemã, né? A direita alemã nada mais é do que o velho comunismo alemão. A Alemanha é um daqueles países como a Escandinávia que não tem direita, são sabores diferentes de esquerda, como a maioria, a imensa maioria da Europa. Você tem direita onde? Na Polônia, na Hungria, não é uma direita libertária, libertarianismo não é direita, né? Mas não é uma direita exatamente liberal, é mais um negócio conservador que flerta com o liberalismo econômico. Mas assim, onde mais você tem, onde que você tem direita na Alemanha? Até, digamos, fora do Orbán e da Polônia, no máximo você tem o quê? A Meloni na Itália, que é uma neodesenvolvimentista, sabe? É a Mas é esquerdista que mais cristã. talvez eu sei que a gente está nos follow-ups ainda, mas talvez você vai discordar. Mas a perspectiva que eu encaixo é que tem dois paradigmas de pensar a dicotomia esquerda e direita dentro da ciência política. Um paradigma anglófono, que é o conflito é individualismo versus coletivismo. Você pega o caso da própria Old Right americana, o que eram os Tories, o que eram os Whigs, assim, em certo sentido, que era uma relação diferente, né? A Old Right americana era individualista, laissez-faire, etc. Sim. Sabe? É por E isso o que esse paradigma europeu, né? paradigma De continental, aristocracias tradicionais é de versus o socialismo povo. feudal versus socialismo progressista. Sim, sim, sim. É Sabe? bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Mas, retornando aos follow-ups, temos também, aliás, falando em lugar que não tem direita, falando em lugar tosco, a primeira-ministra da Dinamarca falando que proibir a queima do Alcorão não fere a liberdade de expressão. Olha só, resolvendo completamente o problema. O problema que a Dinamarca e a Escandinávia em geral tinha é que o pessoal estava queimando o Alcorão e eles não podiam proibir as queimas do Alcorão, eles, a esquerda que quer fazer o suicídio civilizacional e cultural da Europa, não podia censurar, proibir as queimas de Alcorão, porque ia ferir a liberdade de expressão. Só que eles resolveram isso de forma genial, da forma genial que os estatistas fazem. Eles vieram a público e falaram: não fere a liberdade de expressão. Ah, tá, né? Já dizia o Gordão Azov, né? O Peter Ukraniev. Se eles estão falando que não fere a liberdade de expressão, é porque não fere a liberdade de expressão. Então a gente pode ferir a liberdade de expressão sem ferir a liberdade de expressão. Maravilha. Mas a oposição, que é minoria, mas ainda está organizada e é significativa, a oposição ali na Dinamarca não concorda com isso e está se articulando para liberar a porra da queima do Alcorão, porque o Alcorão, se tem um livro que merece ser queimado, é o Alcorão, né? Tem vários. Aliás, não tem nenhum livro deve ser queimado, porque queimar livro é coisa de macaco. Ideias não se atacam com a queima de livros. Mas se for para queimar um livro, queima o Alcorão, que pelo menos você irrita um monte de bárbaro que quer colonizar você. Enfim, temos também porradaria em evento da Eritreia em Estocolmo. Como assim? Que a Eritreia não é na África, Estocolmo não é na Suécia? Pois é. Bem-vindos ao mundo do multiculturalismo e da imigração aberta. Estava tendo um evento cultural da Eritreia, da comunidade de imigrantes da Eritreia, ali na Suécia. Afinal de contas, se tem um lugar do qual você quer importar gente, é a Eritreia, o lugar que talvez mais se assemelha ao inferno na Terra depois da Coreia do Norte. A Coreia já foi chamada de Coreia do A Norte. Coreia do Norte da África, né? Sim, sim, sim. Enfim,
no meio de um evento cultural, chegaram 1.000 negros da Eritreia quebrando o pau, tocando pedra em policial. O pau comeu na Suécia por causa de imigrantes da Eritreia. Maravilha, maravilha. Isso é enriquecimento cultural, senhoras e senhores. Isso é multiculturalismo, é o melting pot. É aquilo que a gente quer, é aquilo que a gente quer na nossa sociedade. Mas, falando em África, temos também várias porradarias rolando na África, principalmente como consequência, principalmente não, aliás, quase que exclusivamente não, porque africano não precisa de razão para virar porrada com africano, os caras estão se matando muito bem há milênios sem precisar de razão. Mas, nesse caso, está muito ligado àquele conflito geopolítico entre Rússia e Ocidente na África que a gente está olhando. Nós temos o Senegal, o governo do Senegal, dissolvendo o seu partido de oposição, o governo de Senegal, que é mais alinhado com o Ocidente, dissolvendo o seu partido de oposição. Temos também na Etiópia. A Etiópia está declarando estado de emergência. A Etiópia, que é pesadamente aliada ao Ocidente. A Etiópia, que cujo governante é amiguinho daquele Tedros não sei das quantas. Calma que eu anotei o nome desse filho da puta. O Tedros Adhanom Ghebreyesus, aquele cara da Organização Mundial da Saúde. Pois é, o presidente da Etiópia, que é amiguinho dele, está ali decretando estado de emergência por causa de forças conservadoras de extrema-direita que estão tentando tomar o país. Enfim, treta de ditadorzinho tribalista pró-globalismo ocidental contra ditadorzinho socialista pró-Rússia na África. Está torando o pau porque isso vai definir, em grande parte, o resultado da guerra. Sabe? Quem toma a África toma um monte de recurso natural. Se a Rússia perde a África, não é tão trágico para a Rússia. Eles perdem a vantagem na Terceira Guerra Mundial, mas não perdem a guerra porque eles ainda têm várias fontes de recurso, inclusive a própria Rússia. Mas se o Ocidente perde a África, acabou para o Ocidente, não tem mais recurso, vai ser uma situação complicada. Mas é isso que a gente tem de notícia para vocês hoje. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. E antes da gente ir para as nossas notícias do dia, vamos para os nossos follow-ups. Hoje temos alguns follow-ups interessantes, os desenvolvimentos recentes de notícias antigas. Mas antes dos follow-ups, um golinho de vinho, porque hoje é sexta-feira, né? Saúde a vocês. Vinho português é bom demais, gente. Vamos aos nossos follow-ups. E começando com crise econômica. Lucro líquido da Petrobras cai 24,6% em relação ao trimestre anterior. Em um trimestre, caiu 24,6% o lucro da Petrobras em uma época onde o mundo inteiro está extremamente desesperado para petróleo. Esse resultado seria vergonhoso há 5 anos atrás, onde o mundo estava mais estável. Hoje, só se justifica pela absoluta corrupção e incompetência ali dentro. Não tem nenhuma outra explicação possível para essa queda de lucro na Petrobras. O mundo inteiro está desesperado por petróleo, por gás natural, por tudo que a Petrobras vende, e os caras conseguem perder dinheiro. Esse é o fenômeno, né? É a lei de Lula, né? A lei do L. Tu consegue pegar qualquer lugar, mesmo uma estatal que seja lucrativa, e consegue destruir aquela bagaça no período recorde. Assim. É aquele meme que o nego fazia com o... Como é o nome dele? Com o Maduro, né? Com a Venezuela. O nego botava aquela foto do Oriente Médio, de Dubai ali, afins, e falava, ter petróleo no seu país é que nem jogar com cheat, mas você olha para a Venezuela e você vê que tem gente que joga tão mal o jogo da política que perde até roubando, perde até jogando com cheat. É foda. Temos também a CPI do 8 de janeiro aprovando convocar o fotógrafo da Reuters. Para quem não lembra, a gente noticiou aqui no programa. A Reuters é uma empresa internacional de mídia bem alinhada com a esquerda. No dia do 8 de janeiro, dos atentados fake que a esquerda brasileira, como é que se diz? Fabricou para poder depois se arrogar de poder, para poder falar que existem terroristas que nós mesmos fabricamos.
que existem terroristas no Brasil e que, portanto, precisamos de poder extra para combater esses terroristas. E aí começaram, ao invés de punir, de fato, as pessoas, todas filiadas a partidos de esquerda, que cometeram os atos de vandalismo, começaram a, de fato, ao invés disso, chamar o Bolsonaro para depor, a perseguir financiadores das manifestações e afins. Pois é, não sei se vocês lembram, mas o fotógrafo da Reuters era um cara que era notoriamente ligado ali ao Alckmin, ao Lula, era um cara que estava sempre tirando foto dos dois, estava aparecendo em eventos com os dois, tweetando a favor dos dois. Ele estava ali durante os... Isso surgiu nos vídeos que a CNN Brasil liberou para a gente, né? Ele estava ali durante os atos de vandalismo fazendo a direção de cena, né? Falando, opa, calma, pera aí, você manifestante de extrema direita, que por alguma razão respeita e é amigo de um jornalista de esquerda, você manifestante, coloca a bandeira do Brasil aqui para ficar bem com cara de patriota. Agora, calma, pessoal, limpa aqui, dá um chutão na porta de vidro para eu poder pegar a foto aqui bonitinha. Essa cena ridícula que deixa completamente claro que os atentados terroristas, que os atos de vandalismo do 8 de janeiro foram fabricados, finalmente esse cara está sendo convocado para prestar depoimento. Não sei exatamente para que lado vai isso aí, mas tem cara de ser o Arthur Lira dando uma pressionada no governo ali para conseguir espremer mais uma graninha para ele. E tem um segundo fator também, é que isso tudo vai ser usado já pela relatoria da própria CPI, vai ser tudo isso usado para jogar gasolina no fogo e cimentar. Não, foram realmente bolsonaristas, até o Bolsonaro estava envolvido lá. Estão fazendo isso parece que vai servir a convocação do Hackio de Araraquara, parece que vai servir a convocação desse palhaço aí. Não sem antes, evidentemente, as associações de jornalistas estavam falando que é um absurdo, o cara que estava só fazendo seu trabalho jornalístico, profissional, biriri bororó, sabe? Pois é, fazendo a direção de cena de ato de vandalismo. Aliás, falando no hacker, filho da puta, tá aqui o Delgatti também. A defesa pedirá investigação à APF sobre presença de Delgatti em reunião com militares sobre urnas. O que eu acho que vai rolar é que eles vão pegar esse pessoal deles, o cara da Reuters, o Delgatti e afins, gente que eles claramente têm na mão já, porque, como a gente comentou ontem, o Delgatti tá com muita cara de ser uma daquelas vagabundas de policial. O policial pega o cara cometendo um crime e depois fica extorquindo o cara para fazer o que ele quiser. Talvez o fotógrafo da Reuters seja uma figura como essa. O que tem cara é que eles vão botar esse pessoal para falar o que eles quiserem, para dedurar um monte de gente, vão dar uma certa imunidade aos dois ali, fazer uma delação premiada. Então vem aqui, ó, vocês, testemunhas fakes, chega aqui, depõe e depois vocês vão embora, ou fica em prisão domiciliar um tempinho para a gente mostrar para o povo como a gente é justo e democrático e afins, e aí a gente faz a nossa narrativa e vocês vão embora. Isso, mas é teoria da conspiração, olha, como assim? Os caras vão fabricar testemunhas para fazer isso, gente? É só você olhar o regime soviético, é só você olhar a ditadura nazista, a Itália do Mussolini, o Camboja, qualquer regime autoritário faz exatamente isso. Fabricam as testemunhas, pegam os caras que já são questionáveis ali, que o governo já poderia foder de forma arbitrária, pega esse cara, transforma em uma testemunha útil, fabrica uma narrativa ali atrás. Isso é uma estratégia mais antiga que o andar para frente, sabe? Então é isso que a gente está vendo agora com essa CPMI aí do 8 de janeiro. Nunca é demais lembrar que o pessoal do lado mais tosco do bolsonarismo ficou enchendo o nosso saco porque a gente se opunha à instauração dessa CPI lá em fevereiro. Foi fevereiro, janeiro, foi no comecinho do programa. A gente falou, gente, se fosse o governo tá passando essa CPMI, é porque eles vão subverter essa CPMI para criar uma narrativa e perseguir gente honesta. O pessoal fala, não, vocês são petistas. Toma aí o petismo agora. Tem um monte de testemunha fake para criar essa bagaça dessa narrativa maldita. Mas, como é que se diz? Desabafos à parte, temos também o Lula desistindo do Clube da Paz. E agora ele quer protagonismo internacional com pauta ambiental. O Lula, para quem não lembra, estava falando em criar um Clube da Paz para resolver a situação da Ucrânia. Eu, o grande líder geopolítico Lula da Silva,
Vou pegar vários países neutros e a gente vai fazer uma ciranda enquanto John Lennon canta Imagine e todo mundo, sei lá, dá beijo na boca de criança. Ele teve essa ideia maluca de que ele tinha alguma relevância geopolítica para organizar líderes mundiais e fazer um clube da paz para pressionar a Ucrânia, uma ditadura, a negociar com a Rússia, outra ditadura. Enfim, uma ideia maluca que só faz sentido na cabeça do esquerdista imbecil mesmo, que acha que o Lula é relevante geopoliticamente, que é o cara que viaja de um lugar para o outro, conversando com todo mundo e afins, e não fez nenhum sentido, não colou. E agora o que ele quer fazer é ter algum espaço na geopolítica com a pauta ambiental. Isso a gente está vendo o Alckmin já faz tempo organizando. O Alckmin está sendo o cara dentro do governo petista que organiza e articula esses interesses ambientais. Vai dar muito certo? Acho que não, porque o Lula está se mostrando cada vez mais fechado com a China e com a Rússia contra os Estados Unidos e contra os interesses europeus. Mas é bem possível que ele, e principalmente o Alckmin, faça o contraponto com a pauta ambiental com a Europa ali, com o Canadá, com o mundo anglófono e afins. Vai ser muito relevante? Não, mas vai manter uma relativa neutralidade do Brasil com as potências ocidentais. O que mais que a gente tem de follow-up para vocês? Em reação, puta que o pariu, a direita brasileira consegue errar até quando acerta. Em reação ao STF, a oposição defenderá plebiscito sobre drogas e aborto. Oh, meu Deus, como podem liberar a maconha para o pessoal fumar, diz a dona Cleusa, semi-analfabeta, que não entende que escolha individual é escolha individual e acha que se a gente legalizar o consumo da maconha, o país vai se degenerar, as pessoas vão sair estuprando as outras na rua. Basicamente, a única bola dentro que o STF dá nessa bagaça que é defender a descriminalização da maconha, a direita brasileira quer se contrapor. De fato, o STF está errado. A gente até apontou isso ontem, quando a gente bateu palma para o STF, de que não é assim que se passa a lei. Sabe? O trabalho do STF não é legislar, mesmo quando é uma lei maravilhosa como a descriminalização da maconha. Não é trabalho do STF. Isso tem que ser o fruto de todo um trabalho de conscientização cultural da população brasileira, que depois se manifesta nos votos, que se manifesta no legislativo, e que aí o legislativo, cumprindo a sua função de poder legislativo, passa a lei. O STF resolveu botar o carro na frente dos bois, por mais que seja pela causa extremamente nobre da liberdade individual, da descriminalização das drogas, da descriminalização do aborto. É uma forma fraca de fazer isso, é uma forma instável de fazer isso, e a gente está vendo a reação da maldita direita conservadora brasileira. Cara, liberdade é liberdade, sabe? Já falamos isso ontem, não vamos repetir tanto, mas liberdade é liberdade, o corpo é meu, o dinheiro é meu, eu gasto no que eu quiser para colocar o que eu quiser no meu corpo, meus pêsames à direita brasileira que se presta a essa situação ridícula. Falando em situação ridícula e irritando boa parte dos bitcoiners que seguem a gente aqui, do pessoal que ficou falando, não, o Monark estava ali no Bitcoin, o Monark se conscientizou do Bitcoin e afins. Batemos palma para o Monark ontem aqui no programa, achando que ele tinha tirado a grana dele do Brasil, mas ele só tinha tirado a grana dele do Bradesco mesmo. Aparentemente não tinha nada no Bradesco, mas tinha no Nubank, diz Monark, aplicado após multa aplicada por Moraes. Porra, Monark, que bola fora. Tira a sua porra da sua grana do Brasil, tio. Você não percebeu que você está sendo perseguido, que você talvez seja a pessoa mais perseguida do Brasil depois do Bolsonaro? É isso mesmo? O cara é a linha de frente cultural do Brasil contra a ditadura. É o único cara que está sendo sensato de forma consistente e com um alcance grande.
mas está dando esse mole de deixar a grana dele aqui dentro para ser confiscada. Meus pêsames, assim, há um certo julgamento? Para de ser feijão, esconde o seu dinheiro e, se possível, sai do Brasil. Não sei se vou pedir para o Monark sair do Brasil, porque piora mais ainda a situação. E é admirável o culhão que o moço tem de ficar aqui no Brasil defendendo o que ele está defendendo. Mas esconde a sua grana, caralho. Bota ouro, compra ouro, compra prata, bota em conta lá fora, bota em conta nas Ilhas Bahamas. Você tem 300 pau você abre conta fora do Brasil. Por favor, mano, não dá esse mole, Monark, não dá esse mole. Mas eu fico um pouco chateado de ver, especialmente pela estima que a gente tem pelo Monarcão ainda. Pois é, se fosse alguém que eu quisesse que se fudesse, ótimo, o Alexandre de Moraes está tomando a grana, toma o dobro. Que nem quando a gente viu com a Carla Zambelli, tipo, pau no cu do Alexandre de Moraes, que não devia estar perseguindo o opositor político, mas a Carla Zambelli não tem que ter arma mesmo, é mulher maluca. Mas, cara, o Monark não, o Monark é possivelmente a figura mais admirável da história dos últimos anos no Brasil, o cara que saiu do maconheiro X, que ficava ali fazendo pergunta boba, porém, sei lá, é até interessante, para o cara que está batendo de frente com a figura mais ditatorial do nosso país, mesmo sem ter armas, mesmo sem ter tanta consciência política assim. Eu vou te falar que eu não consigo pensar em ninguém que eu admiro mais no Brasil em termos de figura pública do que o Monark, sabe? Então, meus pêsames por ele estar passando por isso. De figura pública atual, realmente, mas o Daniel Fraga tem um carinho no coração. Não, de figura pública atual. Daniel Fraga é o Daniel Fraga, né? Tudo bem o caralho, cães do Estado. Mas, não, tudo enfim, bom nada. Tudo bom nada. O Daniel Fraga é insubstituível. Você tem outras figuras históricas, mas assim, atual, de que tá brigando na linha de frente contra o totalitarismo petista da nossa ditadura, porra, palmas pro Monark, meus pêsames que ele deu esse mole aí e que vai perder uma grana por causa disso. Aliás, falando em gente que merece palmas, gente, aliás, antes da gente passar para a próxima notícia, que é muito boa, salve pro Joselito 10, que estava chegando aí, salve pro AJ Ético, que o AJ Ético falou aqui, o AJ tá de volta, de fato, faz tempo que a gente não via ele aqui nos comentários, e ele tá falando, pô, dá para fazer elisão fiscal e proteção de patrimônio com $10, imagina com 300 mil reais. Mais ou menos, elisão fiscal e proteção de patrimônio não protegeria o Monark nesse caso. O AJ tem razão, dá para fazer, é importante fazer. O Haddad, inclusive, como a gente mostrou na semana passada, está em cima da elisão fiscal e dessas técnicas de proteção de patrimônio. Então, o pessoal que faz, que tem uma holding, que tem uma patrimonial, que usa da lei brasileira para proteger o seu patrimônio, como deve fazer mesmo, fique esperto, porque o Haddad já falou que está abertamente querendo mudar a lei para tornar tudo isso impossível. E ele vai, ok, elisão fiscal é importante, proteção de patrimônio é importante, só que nada disso protegeria o Monark. O Monark tem que fazer evasão de capital mesmo. Porque elisão de capital, o Monark vai, cria a patrimonial dele, bota o dinheiro ali, só que o Alexandre de Moraes é o Alexandre de Moraes. Ele chega ali e fala, beleza, o Monark não tem dinheiro, o Monark tem participação em alguma empresa que tem dinheiro, o Monark tem participação majoritária, o Monark é dono de algum CNPJ que tem dinheiro, e aí eles vão atrás. E numa situação comum de um processo civil, assim, você até consegue se proteger dessa forma. Quando você tem um ditador atrás de você, a patrimonial não vai te proteger. O que o Monark tem que fazer é tirar a grana dele do Brasil mesmo, é torrar tudo em ouro, prata, enterrar, botar nas Bahamas, botar em qualquer lugar que não tenha muito contrato, muito acordo de fiscalização com o Brasil. Mas, enfim, fica a dica pro Monark, não é como se ele assistisse o programa, fica só os nossos pêsames mesmo, por ele estar sendo roubado por um ditador de merda. Enfim, falando em pessoas que merecem parabéns, meu Deus do céu, salve, como é o nome desse cara? O Lucas acompanha esse maluco, o Zuco. O Coronel Zuco. Coronel Zuco, parabéns, Coronel Zuco, porque ele ofereceu um hambúrguer para Sâmia Bonfim. Gente, eu daria um mês de salário para ter oportunidade de oferecer um hambúrguer de forma irônica para a Sâmia Bonfim.
Parabéns. O cara juntou tudo que a gente gosta: ofensa esquerdista, brincadeira com gordo, posicionamento político minimamente corajoso, tudo no mesmo pacote ali. Só que a Procuradoria-Geral da República, esses cães do Estado, estão considerando investigar o cara, porque tentar alimentar alguém que claramente tem fome de forma crônica. Eu não entendi qual que é a acusação. Gordofobia é crime? Cadê? É que daqui a pouco, se o Nicolas Ferreira foi processado por racismo, né? Daqui a pouco o gordo também vira raça. Piada é raça, né? E você pode ser processado por fazer piada com gay, fazer piada. A fala de Zucco foi repudiada por deputados de esquerda que o chamaram de machista e gordofóbico. Caralho. Mas é aquela coisa, assim, tem um grau de oportunismo da Samia que ultrapassa só o fato de ela ser uma gorda vitimista. O cara tá coordenando a CPI do MST. Do MST, sim. No momento em que ele deu a primeira coisa assim que ela vai conseguir emplacar juridicamente, por mais inócua que seja, considerando o aparelhamento das instituições como a PGR, ela vai tentar passar para minar a capacidade política do cara de tocar esse processo em diante. Certo? Pois é. A CPI do MST tá fazendo um trabalho interessante. Cara, vai ser muito sujo se os caras tentarem minar a CPI com base nisso. E assim, não dá nem para falar mal do Zucco por causa disso, porque se os caras conseguirem minar a CPI do MST por causa de um comentário desse, é porque eles minariam a CPI do MST por qualquer coisa que esse cara falasse. Enfim, Samia Bonfim, coma mais hambúrguer e para de encher o saco da gente. Aliás, aproveita enquanto tem hambúrguer. Se depender da Samia, não vai mais ter hambúrguer no Brasil. Se depender dos socialistas, vai ter fome. Se bem que fome é para o povo, né? Fome é para a pessoa que está fora da classe política. Gente como a Samia Bonfim continua gordinha sempre. Meu Deus, comentários gordofóbicos. Até porque, como diria, é minha vida sexual, velho. Até porque, como diria o Bolsonaro, né? Sempre que você vai ver um ditador socialista, ele é meio gordinho, assim, Kim Jong-un. Pois é, não é mesmo, Flávio Nicolás Maduro, aquele gordinho lá do Maranhão. Pois é. Tava reassistindo, inclusive, só para quem tiver a fim de dar uma risada, aí vai depois lá no nosso especial de aniversário do Flávio Dino, onde a gente faz a rememoração de todos esses episódios envolvendo o comunista obeso. Né? Aquele episódio é bom. Mas nosso último follow-up é esse aqui. A Arábia Saudita vai prolongar corte voluntário de 1 milhão de barris por dia de petróleo bruto até setembro. A gente mostrou faz o quê? 2 meses atrás que a Arábia Saudita e a OPEP em geral, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tinha restringido, cortado voluntariamente a sua exportação de petróleo como uma forma de protesto contra o Ocidente mesmo, para apertar a situação da Europa, apertar a situação dos Estados Unidos, mostrar de fato que quem manda é quem tem o recurso natural, não é quem fica fazendo papel financeiro. Era para ser um negócio temporário de 2 meses, só que a Arábia Saudita vai prolongar, o que significa que a OPEP inteira provavelmente vai prolongar, o que encaixa perfeitamente na estratégia russa de estrangular a cadeia produtiva ocidental. A gente já mostrou aqui como os caras estão tirando o urânio da França, eles estão fazendo todo a articulação para tomar a África e cortar todos os como é que se diz, todos os recursos naturais que são exportados para o Ocidente. Eles já encerraram o acordo de grãos com a Ucrânia, que permitia que a Ucrânia alimentasse o resto do mundo e o Ocidente, ou seja, estão estrangulando legal o Ocidente. A Arábia Saudita mostrou que vai continuar nessa aí e, cara, deu ruim para a Europa, deu ruim para os Estados Unidos. Sem petróleo, sem grão, sem urânio, não vai ter comida, não vai ter eletricidade, e sem eletricidade você não ganha a guerra. Então, é isso que a gente tem. O AJ Ético mandou aqui. Eu nunca vi ditador socialista que não fosse gordo, logo todo gordo é ditador em potencial. Não é assim que funciona a lógica, mas é assim que funciona o humor, não é, meus senhoras e senhores? Gostei. Saudades da Jota Ético. Seja muito bem-vindo de volta, meu chapa. O cara é bom. É como você falou uma vez para mim em privado nas pesquisas, né, que você estava fazendo na medicina medieval ali no finalzinho, quando ela estava se tornando mais naturalista, mais
progredindo, os caras já tinham plena noção do como é que era o caráter do gordo, né? Pois é, cara, é muito engraçado. Eu e Lucas, para quem não sabe, a gente está estamos escrevendo um livro da história do libertarianismo ali desde o século. A gente é mais antigo do que a gente achava, desde o século 11, 12 ali que já começa a ter coisa. E no meio a gente acha várias coisas pitorescas da história. E o que era aparentemente em algum momento ali da medicina medieval era consenso de que todo surdo é mal-humorado, todo cego é tarado e todo gordo é mau caráter. Enfim, medicina medieval para vocês. Não estamos apoiando essas visões, mas está aí. É uma explicação histórica, né? É uma explicação meramente histórica. Pois é, simplesmente informação. Catalácticos também é a história da medicina para vocês. Mas agora vamos às notícias do dia. E antes da gente entrar nas notícias do dia, deixa o seu like. Siga a gente aqui no Rumble, siga a gente nas nossas outras redes sociais, a gente tem os nossos cortes no Instagram, no YouTube a gente está começando a usar. Estamos começando. Já tem vídeo no TikTok, Lucas? Você que está na produção aí mais dessa bagaça? Não, porque o TikTok é um burocrático, eu postei um lá e ele removeu o áudio, eu tive que excluir. É porque tinha o áudio, a musiquinha do Eminem no fundo, né? Em breve teremos vídeo no TikTok também. Você que polui seu celular com essa bagaça, pelo menos agora tem a gente lá, mas não entra no TikTok. É só para pegar o adolescente mesmo e ganhar dinheiro pra gente. Sei lá, pegar alguém do inferno e trazer para o mundo real. Enfim, temos todas as nossas outras redes sociais aqui, Spotify, Telegram e afins. Dê essa força e mais que qualquer coisa, compartilhe o nosso trabalho com outras pessoas, porque é assim que a gente está conseguindo crescer, apesar de todos os boicotes da mídia tradicional, de todos os boicotes das redes sociais, Shadowban, caralho a quatro. Quem já tentou fazer conteúdo pró-liberdade sabe como é a situação, é difícil. Então, dê essa forcinha pra gente. E, sem mais reclamações, vamos às nossas notícias do dia. Essas aqui foram as que ficaram de ontem. Calma que eu tô lesado. Faltou uma notícia aqui. Deixa eu colocar ela. Nuclear Hungary. Aí, pronto. Temos todas as nossas notícias agora. Foi mal aí, pessoal. Sexta-feira é sexta-feira. E o programa é de graça. Foda-se. Temos aqui jornalista americano que estava tentando fugir da Ucrânia para a Hungria, está detido e torturado na Ucrânia. Pois é, tem cara de esquerdista safado? Tem cara de esquerdista safado, mas relevem isso. Qual que é a história? Basicamente, isso mostra a completa degeneração do regime ucraniano para virar um grupinho terrorista mesmo. E aqui a gente não tem nenhuma simpatia pelo Putin, não gostamos de fascista, não gostamos de ditador, mas não dá para defender o regime ucraniano. Qual que é a história do Gonzalo Lira? Esse cara que é um chileno-americano, família chilena com cidadania americana e afins. É um jornalista que casou com uma ucraniana, mudou para a ucraniana, mudou para a Ucrânia faz um tempo, estava na Ucrânia como um jornalista de esquerda, mais favorável à Ucrânia, quer dizer, patentemente favorável à Ucrânia, estava lá desde o começo, cobrindo a guerra. Ele não estava na linha de frente, até porque não pode mais ter jornalista nas linhas de frente. O governo ucraniano proibiu por completo a presença de jornalista, a não ser os jornalistas vinculados diretamente ao governo ucraniano. Não pode mais cobrir a linha de frente da guerra. Ele estava lá fazendo comentários e, ao longo dos anos nos quais ele estava lá, ao longo da guerra, ele foi mudando de ideia. Foi falando, cara, peraí, eu apoio o povo ucraniano, apoio a liberdade do povo ucraniano, não gosto da Rússia, mas essas coisas que os Zelensky, que o governo dele estão fazendo, não estão casando com os meus valores, não casam com os valores liberais que eu tenho. Começou a criticar o governo, não estava na linha de frente, já tinha gente falando pro cara, olha,
Gonzalo, vaza da Ucrânia, não tá, sabe, não tá um lugar seguro para jornalista, você tá falando mal do governo, não, você não tá nem na linha de frente cobrindo o negócio, você não precisa estar na Ucrânia. O Gonzalo falou, nem fudendo, eu casei com a ucraniana, eu tenho todo o direito legal de estar aqui, confiando, cometendo aquele erro antigo de confiar na legalidade em um regime ditatorial, fica a dica para o Brasil. Falou nem fudendo, não tô cometendo crime, tô aqui com a minha esposa, com a minha família, não vou sair. O negócio começou a ficar cada vez mais tenso, ele começou a postar uns negócios no Twitter, no YouTube, batendo de frente com o governo ucraniano, viu que ia dar merda, tentou fugir, pediu asilo para a Hungria, tentou fugir da Ucrânia para a Hungria, e enquanto ele estava tentando simplesmente sair da porra da Ucrânia, o governo ucraniano prendeu ele, torturou ele, e o cara tá fudido até agora, tá? Puta escândalo internacional, porque o cara é americano. Então, tecnicamente, o governo ucraniano está torturando um jornalista americano em solo ucraniano que estava lá legalmente, cumprindo todas as leis. E, óbvio, o governo ucraniano está falando, não está acontecendo nada, ninguém, aqui temos liberdade de expressão, somos um país livre, ninguém está torturando ninguém, não existe tortura aqui, isso é propaganda russa, vocês são todos conspiracionistas. Enfim, meus pêsames pro Gonzalo, mas ao mesmo tempo jogue jogos estúpidos, ganhe prêmios estúpidos. E meus pêsames principalmente para quem ainda acha que os ucranianos, que o governo ucraniano está lutando por liberdade. Porque aí meus pêsames ao seu cérebro, né? Sua capacidade cognitiva, a sua honestidade intelectual. Aquilo ali é uma ditadurazinha tão suja que agora chegou no ponto de torturar jornalista que era inicialmente a favor do regime. Sim, e quando chega nesse grau, o regime já está num grau de paranoia e de colapso iminente, sabe? Nenhum regime começa a assumir essa atitude deslocada se já não está no mais alto grau de paranoia. Isso Sim, isso é também, eu coisa, digo que... não é coisa do comecinho do governo nazista, é coisa já do meio para o final do governo nazista, esse tipo O de que me coisa. dá esperança é que eu acho que, apesar da situação do Brasil ser horrorosa, se o Xandão está fazendo esse passo é porque ele também está existencialmente, ao menos, com esse desgaste. Sabe? Uma pessoa assim não é Os caras difícil não de ser. conseguem mais sair na rua, né? Tá? Pois é. Meus pêsames, porém no mucho, né? Aproveitando que ele é chileno. Enquanto o Zelensky está comprando briga com os Estados Unidos, torturando um jornalista, que, aliás, por sinal, ainda está desaparecido. Ninguém sabe onde é que ele está. A gente sabe que ele estava tentando fugir da Ucrânia para a Hungria. Sumiu. Sumiu, a família não sabe onde está, os parceiros profissionais dos Estados Unidos não sabem onde está. Sumiu. Provavelmente foi passado ou está em algum porão ucraniano até essa altura. Então, sucesso. Tomara que esse cara volte. Mas, enquanto a Ucrânia está comprando briga desnecessariamente com os Estados Unidos, o Putin está fazendo alianças inesperadas. O Putin assinou um acordo com a Hungria para financiar a expansão nuclear húngara. Cara, parabéns ao Putin, parabéns à Hungria. Temos a primeira ponte de pacificação mínima entre o Ocidente, entre um membro da OTAN e o governo russo. Vamos torcer muito, muito, muito para que seja a primeira de muitas. A gente sabe que a Hungria está fazendo um trabalho interessantíssimo na OTAN de tentar desescalar essa guerra maluca. A gente sabe que a Hungria está, por enquanto, pelo menos, nos planos para ser o próximo presidente do Parlamento Europeu, para ter o próximo presidente do Parlamento Europeu, apesar do fato de que a elite de Bruxelas, principalmente a Alemanha, a França e pedaços da Escandinávia, estão querendo bloquear o direito húngaro à presidência da União Europeia porque a Hungria não é democrática o suficiente, porque é blá, 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 de esquerdista. Parabéns, a Hungria está firmando um acordo com a Rússia, começando a dialogar, começando a fazer alianças. Se tudo der certo, na melhor das hipóteses, isso significa um começo de cooperação entre Rússia e OTAN. A maior chance,
Na pior das hipóteses, na mais provável das hipóteses, a Hungria vai ser quicada do Ocidente, basicamente. Vai ser a União Europeia vai tentar chutar a Hungria da União Europeia, a OTAN vai tentar chutar a Hungria da OTAN. Não vai ser bonito de ver, mas pelo menos temos um passo do governo húngaro na direção certa e um passo na direção lucrativa também, sabe? Os húngaros têm a ganhar com isso, a Rússia tem a ganhar com isso. Parabéns aos envolvidos. O Murilo Lova tá falando aqui, Russetes, Azov e Gordão, né? O Russet é uma crítica meio estranha. Não é que ele até agora não conseguiu se estabilizar do gordão ucrânia e do gordão Azov, né? Então, pois é, gordão Azov é foda. O cara distribuir parafernália nazista. Pet do Azov. Pet com o sol negro ali. Cara, se o gordão Azov não fosse tão covarde, a gente debatia ele aqui no programa, ou no programa dele, ou anonimamente. Só que o cara é completamente delirante, covarde, jamais aceitaria um negócio desse, porque essa altura do campeonato, né? O cara tá apoiando nazista. Enfim, temos mais notícias aqui da Europa. Pau torando. A Polônia está mandando mais tropas para a fronteira, isso a gente está vendo. A Polônia dobrou o número de unidades militares, mais uma de reserva ainda, ali na fronteira, e está acusando a Bielorrússia de violar o espaço aéreo polonês. Isso a gente já comentou aqui antes, é uma daquelas situações onde não dá para saber quem tem razão, quem não tem razão. Estamos chegando, tem horas onde o mundo fica muito preto no branco, onde quem tem a capacidade de cortar através da narrativa oficial do Estado, quem tem a capacidade de isolar o barulho da propaganda oficial, consegue enxergar o mundo muito bem, saber o que está rolando. Momentos como o de agora são o contrário, sabe? São situações como a da Carla Zambelli, onde não dá para saber se é maluquice dela ou do Xandão, apesar de provavelmente ser a perseguição do Xandão. São situações como... Qual foi a que a gente viu hoje que é igual a essa no Brasil? A da... Porra. A do... Enfim, não lembro agora. Uma dessas que a gente viu no follow-up. Situações como essa da Polônia, na qual não dá para saber se a Bielorrússia, de fato, invadiu o espaço aéreo polonês, o que é completamente possível, porque a Bielorrússia não é exatamente um país tão organizado assim. O Lukashenko já estava dando sinais de que ele ia provocar a Polônia algumas semanas atrás, ou semana passada, a gente falou aqui que ele estava falando que está difícil controlar os soldados do Wagner, hein? O pessoal está tão patriota que eles querem, porque querem invadir a Polônia, eu estou fazendo o meu melhor. Ou seja, situação complicada. O Lucas está tendo probleminhas de conexão aí. Situação onde não dá para saber se o Lukashenko não é confiável, um ditadorzinho de merda, então não dá para saber o que está rolando. Mas, ao mesmo tempo, a Polônia também já tinha falado que queria invadir a Bielorrússia, falou que existiam insurgências anti-Lukashenko na Bielorrússia, e se a Bielorrússia entrasse em guerra civil, a Polônia invadiria para ajudar. Temos dois lados desonestos, e agora a Polônia, que está louca para ter uma desculpa para atacar a Bielorrússia, está falando que a Bielorrússia está violando o seu espaço aéreo. Bielorrússia que também está louca para dar uma provocação ali na Polônia. A Bielorrússia, por sua vez, falou que não fez porra nenhuma, que é para a Polônia ficar suave, que eles não fizeram nada, que não tem invasão nenhuma, que ninguém invadiu o espaço aéreo de ninguém. Vamos desescalar essa situação. De novo, pode ser sincero? Pode ser a Bielorrússia falando, caralho, que espaço aéreo que eu? Para com essa balela. Ou pode ser a Bielorrússia falando, não fiz nada, hein? Ruê, BR. Aquele cara que dá um tapa no outro quando ninguém tá olhando, depois fica, que isso? Enfim, não sabemos o que está acontecendo, só sabemos que a situação está escalando pesadíssimo, que esse nível de tensão já é um nível de tensão onde a qualquer momento pode sair uma guerra, porque já estão falando de violação territorial, o que é algo extremamente complicado. O que sabemos também
é que a maioria dos jovens, quer dizer, a maioria dos jovens poloneses ainda apoia uma guerra, mas a porcentagem de jovens poloneses que está se posicionando contra a guerra e a favor de uma postura neutra da Polônia, mais do que dobrou do ano passado para cá. Nesse ritmo, assim, pelo considerando, eu acho que essa consciência de que uma guerra contra a Rússia, num primeiro momento, pode ser uma revanche histórica, mas no segundo momento atua a serviço de globalista, a tendência é crescer. Eu tenho um amigo que é do círculo polonês aqui no Rio Grande do Sul, eles estão todos fechados com Putin. Sabe? Sério? Aham. Caralho. Eu imagino que seja maior do que a gente acha mesmo, porque a Polônia, como a gente vem mostrando aqui, e já faz anos isso, está sendo um dos polos de civilização na Europa. Aliás, tem uma história de ser um dos polos civilizacionais da Europa, né? O Kepler veio de lá, enfim, mas então, é um dos poucos países que ainda tem uma direita, um dos poucos países que não compram essa ideia da União Europeia e de uma nação europeia, onde os estados-nação, na verdade, são só estados e o país é a Europa. Não compram a ideia de fronteira aberta, de que a gente tem que importar kebab, terrorista, bárbaro e afins. Então, é um lugar propício para essa ideia de que a guerra contra a Rússia é maluca, é coisa de globalista corrupto que quer fazer state building. A Polônia é um estado muito fértil, um solo muito fértil para essas ideias se proliferarem. Eu, pessoalmente, acho que tem um outro fator extremamente importante que não dá para a gente ignorar e que talvez seja o maior dos fatores. O fato de que o jovem é imbecil, o jovem é bravateiro, e é muito, muito, muito fácil você falar, vamos entrar em guerra, vamos sentar o pau em todo mundo, quando isso é uma possibilidade distante no futuro e você está ali tentando transar desesperadamente, porque você é jovem. A hora que a guerra fica eminente e que, de fato, a possibilidade de você ser recrutado para ser mandado para uma guerra vira algo real, é muito possível que boa parte dos jovens bravateiros que estavam ali falando, não, vamos matar a Rússia, que é Polônia, porra, a gente dá porrada em russo. Ih, calma, tá chegando a guerra mesmo? Calma, gente, peraí, vamos adotar uma postura neutra, não tem porquê, esse negócio de guerra é conspiração da OTAN, tá legal? Então eu acho, cara, de 16 para 34%, eu acho que é jovem bravateiro mesmo, eu acho que a chance de você ter quantos por cento de diferença? A chance de você ter 14% de jovens bravateiros que estavam tentando pagar de macho e que agora deram para trás é bem razoável, sabe? Não sei se é algo de fato ideológico ali na Polônia. Mas de notícias de ontem, é isso que a gente tem. Agora vamos para o Brasil, né? Antes da gente entrar no Brasil, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, se inscreve nas nossas outras redes sociais que estão todas aqui na nossa descrição do vídeo e, por favor, ajude a gente a promover o nosso trabalho. Vamos às notícias brasileiras, começando por isso aqui. Meu Deus do céu. Ciclofaixa da morte no Piauí é apagada depois de viralizar. Ciclofaixa da morte é maravilhoso. O nordestino tem um senso de humor muito bom. Ainda lembro, aliás, o nordestino brasileiro em geral, ainda lembro quando o Victor Belfort veio lutar com o Anderson Silva. Não, quem foi o Victor Belfort que lutou no Brasil? Quem é que fala? Que ela tem um lutador americano que ficou em choque. Porque ele... Belfort brasileiro também. Então não foi o Victor Belfort. Eu tô viajando. Quem foi que quebrou a perna do Anderson Silva? Quem foi que quebrou a perna do Anderson Silva? Chris Weidman. Hã? Chris Weidman. O Chris Weidman. Não sei se foi o Chris Weidman, mas foi um desses grandes lutadores americanos que veio para o Brasil lutar com um brasileiro, naquele UFC que foi lá no Rio. E quando ele chegou, o pessoal tava gritando, vai morrer, vai morrer.
E o cara ficou em choque quando o tradutor dele disse que isso significava o vai morrer. Então, o brasileiro tem um humor negro muito bom. O nordestino, eu acho que tem exacerba isso, tem um humor É, negro melhor ainda do que o é resto do aquilo que você Brasil. falou. Tudo que o Brasil o Nordeste é em mais intensidade, É inclusive mais mais intenso. Tudo engraçado. de bom no Brasil é melhor ainda no Nordeste. Tudo Cara, de ruim no Brasil é pior ainda no eu Nordeste. recebi uns reels de uns moleques cearenses respondendo piada de duplo sentido, cara, eu me rasgava rindo. É muito engraçado esse molequinho de 11, 12 anos. Você vê que já tá no sangue dos moleques o humor, tá ligado? E o humor escondido. Cearense em especial, até pra gente que é nordestino, o Ceará é bem engraçado. Assim. E o Ceará é o grande exportador de comediante do Brasil, né? Mas, caso você tenha perdido esse meme, construir uma ciclofaixa lá no Piauí, no meio da porra da estrada. Ciclofaixa da morte. Vamos ver se a gente acha a imagem aqui no Google dela construída. Olha essa porra, gente. Pelo amor de Deus, quem que é o filho da puta que constrói um negócio desse? Lembrem-se, isso passou por um time de urbanistas, por um time de engenheiro, por um time de planejadores urbanos do Estado, pela Secretaria de Transporte, pela Secretaria de Desenvolvimento. Não teve nenhuma pessoa no serviço público inteiro que olhou e falou: gente, será que é uma má ideia a gente colocar o ciclista no meio da porra da estrada? Não, não teve ninguém, porque é assim que o serviço público funciona. É por isso que libertário, não é por isso também, mas é uma das razões pelas quais o libertário odeia o serviço público. No serviço privado, você está guiado pelo lucro, você está guiado pelo resultado final das suas ações. Sabe? Eu posso fazer todos os processos ideais, seguir todas as regras possíveis para fabricar o meu refrigerante. Se no final o refrigerante for uma merda, se o resultado final for uma merda, ninguém compra, eu não lucro, eu perco grana, eu quebro, eu saio do mercado. No serviço público, a regra é outra. A regra é a de cumprir burocracias independentemente do resultado. Então, assim, você carimbou o papel que precisa ser carimbado para a gente construir a ciclovia? Sim. Você fez a licitação para a empresa de construção da ciclovia? Sim. O pessoal sempre presta atenção no carimbo, na regra. O resultado final, foda-se, não é dinheiro deles, ninguém está botando deles na reta, ninguém vai perder o emprego por causa disso. E essa ciclovia da morte, se essa ciclovia da morte o exemplo, é quase uma representação artística de tão maravilhosamente, do quanto maravilhosamente ela ilustra o que é E tem mais o um serviço fator que público. eu considero que se dá errado isso aí, foi 6 milhões o assado dessa palhaçada. Se 6 dá milhões para errado, fazer uma ciclovia! se dá errado, tu pega e repassa isso, primeiro, para a pessoa que está pagando imposto, né, porque é dela que está sendo roubada pelo imposto. Segundo, que mete uma emenda parlamentar e consegue puxar nessas brincadeiras aí de dizer, chegar ali pro companheiro e falar: ó, meus deputados aqui do Pará aqui vão votar aí contigo essa passa aí, dá umas emendas para cá pra gente. Cara, além disso, não só custou pra caralho pra fazer essa ciclovia, e claramente uma ciclovia de 6 milhões de reais é super faturada, é feita para encher o bolso de um monte de político Isso me lembra corrupto. aquela escadaria de Viamão que foi orçada em 100 mil pela prefeitura, não saía do papel, os moradores se reuniram com 6 pau. E Fizeram. fizeram. Pois é. Pois é, não só isso vai acontecer, como agora eles estão cobrindo a ciclovia, eles estão tirando a ciclovia. Quem é que você acha que vai pagar por isso? Para o cara, para o político, maravilhoso que tenha rolado esse backlash, que eles tenham que destruir a ciclovia. Agora é mais chance de desviar dinheiro, porque agora eles vão ter que fazer mais obra pública, mais licitação para pseudo-empresário corrupto, para cobrir a porra da ciclovia, mais dinheiro para desviar. Meu Deus do céu, o Brasil é maravilhoso mesmo. Mas, enquanto a gente tem político fazendo merda, político do Piauí, aliás, quem foi que autorizou essa porra? Vamos botar o rosto do maldito aqui, porque não dá para passar impune esse tipo de coisa, não. Quem que foi? Prefeito, Canto do Buriti.
Canto do Buriti, prefeito. Quem que é o filho da puta que fez isso? Lista de prefeitos do Canto do Buriti. Não quero saber de 1938. Marcos Nunes Chaves. Marcos Nunes Chaves. Foi Marcos Nunes Chaves? Cara, Marcos Nunes Chaves estava dando como 2016. Não tem prefeito na porra do Canto do Buriti? Que porra é essa? Se não tá na Wikipédia, não existe. Brincadeira, porque como a gente viu ontem, a Wikipédia está sendo usada para fazer propaganda para o governo americano, né? Mas enfim. Marcos Felipe Nunes Alves. Marcos Felipe Nunes Alves. Marcos Felipe Nunes Alves. Vamos botar o rosto desse filho da puta aqui na tela, porque vai que você... Não, tem uma carinha de cidadão decente. Você é jogador de futebol, caralho. Aqui, ó, prefeito do Canto de Buriti. Tu vê que é tão obscura a cidade. Eu botei pelo Google, foi pelo DuckDuckGo, né? Bota só Canto do Buriti, prefeito, bota pelo Google. Marcos Felipe Nunes Alves. Imagens. Olha a cara do filho da puta, velho. Nossa, olha a cara de corrupto. Meu Deus do céu. A cara de uma pessoa de boa, o cara é uma pessoa decente. Meu Deus, é esse cara que fez a porra da ciclovia da morte. Então já fica aí o recado. Se você encontrar esse rosto, soque. Catalácticos também incentiva a violência. Eu acho que o pessoal do Canto de Buriti tinha que fazer uma ação pacífica, coletiva, fazer um passeio de bicicleta, né? Tem que botar ele para ficar pedalando na ciclovia. Botar ele para ser a linha de frente. Pois é. Cadê a inauguração da ciclovia? Maldito. Mas, enquanto a gente tem prefeito do Piauí fazendo merda, pelo menos temos alguma ação decente do prefeito de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, o Ricardo Nunes quer isentar o IPTU de imóveis da Cracolândia. Não é justo cobrar das pessoas que estão vivendo todo esse problema. De fato, cara, ação razoável. O Nunes, para quem não lembra, é o cara que herdou a prefeitura do Covas, que felizmente morreu. Assim, político corrupto, sempre que morre a gente bate palma. Mas parabéns, de fato, parabéns. Uma ação razoável. Quer dizer, parabéns seria se o cara acabasse com a porra da Cracolândia, né? Bota a polícia para tocar os noia, tira os noia dali, bota os noia preso, separa quem é criminoso de quem é doente mental e manda para as respectivas instituições. Mas, na ausência disso, melhor que não cobre IPTU mesmo. Aliás, tem vários problemas nas áreas urbanas do Brasil. Já pensou se essa moda pega e o pessoal começa a parar de cobrar imposto em área urbana que tem problema? Seria maravilhoso. Porra, gostei. Palmas pro Nunes por essa. Bola dentro. O Murilo Lopes falando, olha a cara, Cogos Paulo. Eu não peguei a referência. O TNS 1000 tá falando, o Chief do Ancapistão não tá participando do programa hoje porque tá esperando a poeira baixar depois de ir no Monark ontem. Eu gosto muito desse bullying do TNS 1000. Eu tô esperando a minha alcunha. Se bem que eu sou o Ian Neves Ancap, né? Temos o Lucas, que é o Justin Bieber objetivista. Eu sou o Ian Neves Ancap, não sei porquê. Já me chamaram de Ian Neves Ancap, mas nem sou Ancap, eu sou objetivista também. E agora tem o Chief do Xbox Mil Grau do Ancapistão, que é o Rufus. Falta o João Favoreto. O João Favoreto talvez seja o Clodovil do Cataláctico, não sei. Enfim. Eu acho que isso é injustiça, tá, meu amor? Porque assim, eu acho uma cafonice isso de ficar botando apelido assim nos outros também. De fato. Nota 8,5 para essa imitação do Clodovil. Gostei. Tá? Quase acreditei que você é uma bicha louca mesmo.
Esse é o segredo. Você tem que escolher aqueles personagens que você mais consegue se identificar. De fato. Mas, falando em personagem, FMI vai errar todas as projeções sobre PIB do Brasil, diz Lula, acertando, porque o FMI nunca acerta nenhuma projeção. Economista ortodoxo não acerta. Entendam, a mística do economista ortodoxo é que ele fala, temos 95% de certeza de que o PIB do Brasil vai ser 2,5%. O que você pode pegar e utilizar esse dado? Qual a certeza que você pode ter? Que qualquer que seja o PIB do Brasil, não vai ser o crescimento de 2,5%. Sempre erram. Os caras conseguem errar mais que o Peter Schiff. De fato, o FMI vai errar todas as projeções sobre o PIB do Brasil, até porque o PIB é bruxaria, é o horóscopo do economista, né? Mas não é por isso que o Lula está criticando o FMI. O Lula está criticando o FMI porque o FMI está falando que o Brasil vai crescer menos do que eles tinham dito que ia crescer, o que é uma piada, porque o Brasil não vai crescer esse ano. O Brasil está em queda franca econômica, o Brasil vai decrescer, já está decrescendo. Todo e qualquer índice de atividade econômica confiável, tipo o PMI, já mostrou um desaquecimento o PMI é o Purchasers Managers Index, é um índice interessante, já mostrou um desaquecimento da atividade econômica brasileira. A indústria brasileira está parando, já estamos em recessão, só falta esses arrombados admitirem, mas o FMI está falando que vai crescer menos do que eles tinham esperado que vai crescer, e o Lula ficou pistola com isso aí, falou não vai ter nada. O que é relevante dessa notícia? Mostra que o Lula está cada vez mais independente, cada vez mais, como é que se diz, arisco a essas instituições internacionais globalistas. O Lula 2.0, o Lula 1.0 falaria, o FMI está acertando. O Lula sempre gostou dessas instituições, por mais que nominalmente não comprasse briga para agradar a base mais radical da esquerda, mas agora o que a gente está vendo é o Lula peitando o globalismo mesmo para se aliar à China. Olha só que maravilha, o petista até quando acerta erra. O TNS está me chamando de ativo da FSB do Randistão. Cara, não, ativo da FSB. TNS, você tem mais criatividade que isso? Não vou aceitar essa aí, porque foi bizarro. Pense em algo mais ofensivo, pense em algo mais engraçado, pense em algo mais criativo, e aí você me satisfará. Até porque a gente ativo da FSB não é nenhuma pessoa concreta que você pode olhar e falar, é aquela pessoa feia, e logo esse cara também é feio, então não tem, ativo da FSB genérico. Pense na ofensa melhor, não estou satisfeito com essa. Que mais que a gente, aliás, falando em ofensa e não estar satisfeito, Polícia Federal prende fazendeiro que foi a bar comprar bebidas e diz que daria tiro em Lula. Gente, essa é uma das coisas assim, que mais me deixou encabulado. A gente tá no ponto já de ter aquele colabore, sabe? O cara que vai lá, tá de boa num bar, tá de boa no jantar de família, vê um parente, vê um conhecido falando algo que desagrada a Gestapo, ao sistema, o grande irmão, enfim, vai lá e cagueta o cara. Sim, a gente tá no nível da caguetagem doméstica com como é que se diz? Com repercussão pública, política e jurídica. Isso é o último estágio de desenvolvimento da caguetagem. Agora não piora, só sistematiza, só expande esse nível de caguetagem. Mas a trombeta do apocalipse foi tocada, sabe? Alcançamos esse novo nível de caguetagem. Eu conheci um cara, 2021, mais ou menos, a última vez que eu estava no Brasil por bastante tempo, quando eu fiquei trancado para fora dos Estados Unidos por causa da Covid. Eu conheci um cara que era bem interessante. Ele trabalhava para British Tobacco e ele viajava a América Central comprando tabaco para Dunhill e afins. E ele contou uma história de Cuba, de que ele estava em Cuba, na família de um cara que ele conheceu, lá na casa de um cara que ele conheceu, jantando com a família.
e estava passando o jornal ali na televisão, jornal cubano, óbvio, estatal e tal. E, como bom jornal estatal, eles estavam fazendo propaganda positiva do Lula. O governo cubano estava falando que o Lula resolveu completamente todos os problemas do Brasil, que acabou com a fome, que o crescimento brasileiro estava nunca tinha sido igual, que a violência no Brasil tinha acabado. Enfim, aquelas propagandas socialistas. E esse cara, num jantar amigável, privado, na casa de um amigo, fala, porra, isso é mentira. Assim, não sei de onde é que a TV de vocês está tirando essa informação, mas assim, eu, como brasileiro, consigo te falar que isso é mentira. O país, não, o Lula, não, eles falaram um negócio ridículo, tipo, o Lula até tinha 90 e poucos por cento de aprovação no Brasil, alguma coisa assim. Falou, pô, Lula não tem esse nível de aprovação, metade do país gosta do cara, metade odeia, tem, sabe, fez uma crítica não radical, minimamente realista. O que aconteceu? Dentro da mesa de jantar, um dos primos do cara era afeito ao Partido Comunista de Cuba, denunciou, e ele teve que sair pela janela e fugir de Cuba antes de ser preso, porque a polícia na manhã seguinte bateu na porta para esclarecer por que ele estava falando que a TV mentiu. Essa porra dessa notícia, de um cara que vai para um boteco comprar bebida, o cara tá bêbado e brinca, fala bêbado, dizendo que vou dar um tiro nesse Lula aí. E agora vai ser investigado pela Polícia Federal? Isso Engraçado. Isso é nível caguetagem doméstica mesmo. Engraçado, né? 4 anos de governo Bolsonaro, fizeram tirinhas dos caras negolando ele, fazendo futebol com cabeça do Bolsonaro, fazendo representação artística de motociata com o Bolsonaro pois no chão, fuzilado, isso em estúdios da Globo, sabe? O grande ditador fascista no bar falando que vai... Cara, ameaça de... Nem juridicamente, ameaça de bêbado não vale no Brasil. O que eu acho absurdo, mas é legislação. Se eu tiver bêbado, segundo a jurisprudência, mas agora não tem mais nem a jurisprudência parca brasileira, é tudo político. Mas se eu bêbado falo que eu vou matar o Lucas, isso não conta como ameaça, porque eu tô bêbado. Isso é coisa que nego aprende em curso de direito básico no Brasil. Sabe? Agora, um bêbado específico que falou que ia dar um tiro no Lula vai ser investigado pela Polícia Federal? Que porra é essa, velho? Que porra de país é esse? Isso é Cuba, isso é nível soviético mesmo, de pai dedurar filho, primo dedurar primo. Um cara que ouviu alguém no boteco dedurar essa pessoa. E por que isso é tão perverso? Já seria perverso se a gente assumisse que as denúncias são verdadeiras. Sabe? Se a gente assumisse que de fato o cara falou isso e que toda vez que alguém denuncia alguém por falar uma merda dessa, a pessoa tá falando a verdade, já seria perverso. Porque liberdade de expressão é liberdade de expressão. Porque um bêbado pode falar a merda que bêbado fala, e isso é uma liberdade básica. Sabe? A liberdade de fazer merda, de falar merda quando você tá bêbado é básico para qualquer ser humano decente. Mas, a partir do momento que você criminaliza isso, você começa a ter a ascensão do mentiroso. E quem disse que esse cara de fato falou? E quando a gente institucionalizar isso, fosse expandindo, e aí? E quem disse que eu não fui com a cara do Lucas, eu vou lá fazer uma denúncia, falar, o Lucas estava falando aqui coisas racistas. E aí? Lucas vai ser preso porque eu tive a iniciativa de ligar para mandar prender ele? O Lucas aqui falou que vai atrás do Xandão, hein, ô Polícia Federal. E aí? Lucas vai ser investigado e preso porque eu resolvi ligar para dedurar? Isso é, talvez, a pior das coisas do Estado policial de regimes socialistas. Você começa a ter a ascensão do safado, do covarde, do cara que fica ali, eu não gosto do Lucas, mas eu não tenho coragem de ir na cara dele, falar que eu não gosto dele. Então eu vou fazer o que? Eu vou ligar anonimamente para o número do Estado e falar, olha, essa pessoa aqui está fazendo atitudes antidemocráticas. E o Estado vai tomar conta, o Estado vai ser a força que eu não tenho. E já retoma para aquele processo que a gente estava falando antes, no episódio de Cataláxia de Frankfurt. É a instrumentalização do Lumpesinato.
sabe? Esse aí é daquele pior tipo, aquele, né? É daqueles bêbados pinguço de camisa desbotulada que não faz nada da vida a não ser pendurar cachaça no boteco, olhando para um cara que é ligeiramente mais produtivo, que é um fazendeiro ali. Provavelmente os dois têm uma rinha pessoal de anos, Isso é porque coisa de rinha pessoal. o cara é Perdão. o cara desses vagabundos completamente inadimplente lá que só fica pendurando dinheiro na cachaça, vê o outro cara e fala, eu não gosto disso, se incomoda com o mínimo de produtividade do outro bêbado, sabe? Cara, o Solzhenitsyn, e aí fica a dica de livro. Aliás, essa dica de livro é eterna. O Arquipélago Gulag do Solzhenitsyn é que nem o 1984, que nem a Revolta de Atlas, é um dos melhores livros já escritos na história da humanidade que se referem ao autoritarismo. Ele descreve situações como, por exemplo, você tem o filho que não gosta do pai, porque, sei lá, ou porque o filho é um bosta, ou porque o pai é um bosta, ou como normalmente é o caso, os dois são bosta, são bostas. E o que acontece? O filho liga para o governo, dedura o pai vai preso e o filho fica com o apartamento. Ou, cara, eu tenho um problema com meu vizinho faz barulho, eu não gosto do meu vizinho, eu sou chato também, eu não gosto de barulho, o cara tá ali fazendo festa, eu tenho inveja porque ele transa e faz festa, eu não transo, não faço festa, não tenho vida social, vou lá e ligo. Falou, o meu vizinho aqui tava falando alto aqui, que ele ia dar um tiro no Alexandre de Moraes. Acabou, o cara vai pro campo de concentração. Normalmente na União Soviética você ainda recebia um prêmio, às vezes você ficava com o apartamento do seu vizinho quando você dedurava. Então, assim, esse é o nível ao qual a gente está chegando, onde um cara, porque falou uma coisa bêbado, está sendo investigado pela Polícia Federal. Ou seja, o X9 vai ganhar esse poder no Brasil. O pior, talvez, tipo de gente, X9 tá acima de quem? Só do estuprador, do pedófilo, sabe? Ele tá na margem do pior tipo de gente. De fato, pior não é, porque tem gente pior que o X9, mas assim, tá na margem. É tá mais próximo do pior tipo de gente do que da pessoa média. Mas, ok, terminou o Brasil, tiramos o band-aid. Respiremos, era isso que a gente tinha. Vamos para a Europa. Mas antes da gente entrar na Europa, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, siga as nossas outras redes sociais, temos os nossos cortes no Instagram, temos porra nenhuma no Twitter, nem siga o nosso Twitter. Temos o Spotify, temos tudo que tá aqui embaixo, vocês sabem. Clica aí, não clica, foda-se. O que a gente pede mesmo é que vocês falem da gente para outras pessoas. Compartilhem o nosso trabalho para outras pessoas. Fala, tem uns malucos ali chamados catalácticos. Que porra é cataláctica? Que porra é cataláxia? Não sei, não sei. Joga no Google, o cara já acha ali o Mises e a escola austríaca. Olha só que maravilha. Até se você não apresentar a gente, você apresenta o Mises, pelo menos. Então, ajuda a gente a crescer, por favor. E vamos ao resto das nossas notícias internacionais, começando pela Alemanha. Mesquita, na Alemanha, recebe uma carta ameaçadora. Essa aqui é a notícia daquelas que eu falei também, que a gente chegou no momento onde não está preto no branco, onde as notícias estão confusas, onde pode ser uma coisa ou pode ser a outra. Basicamente, uma mesquita ali em Bramsche, na Saxônia. Saxônia é até um lugar interessante da Alemanha em termos de cultura, não é Berlim, não é aquele pedaço ali do norte que é bem cool, já mais perto da Escandinávia, Bonn, Colônia e afins. Mas uma mesquita ali em Bramsche, na Saxônia, recebeu uma carta falando, abre aspas, continuem assim. O que nós fizemos com os judeus, nós vamos fazer com vocês também. O dia não está longe. Cara, 50-50. Isso tem muita cara de ser aquelas ameaças nazistas, né, de faculdade, de universidade federal, de vamos pegar vocês, seus pretos, e aí quando você vai ver, é o cara do movimento negro que colou essa porra, porque não tem nazista no Brasil, quase. Ou não tem nazista relevante no Brasil. Mas a gente tá falando da Alemanha, né? Esse que é o problema, a gente tá falando da Alemanha e de fato a cultura alemã é uma bosta e ainda tem nazista enrustido pra caralho naquilo ali. Então pode ser também, de fato, nazistas. Eu não sei o que pensar, realmente não sei o que pensar.
O que a gente pode tirar de fato concreto é que tensões estão escalando. Das duas, uma, ou a esquerda está percebendo cada vez mais que ela precisa se tornar mais totalitária e mais autoritária e vai começar a fabricar esses atentados fakes, essas ameaças fakes, para falar, a ameaça do nazismo está aqui, precisamos combater a ameaça do nazismo, blá, 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 vamos dar poderes especiais para a polícia, que nem fizeram, aonde que a gente noticiou essa semana? No Brasil mesmo, no Ministério do Alckmin. No Ministério do Alckmin, na Europa rolou uma dessa também, que estava rolando ameaças na Dinamarca ou na Suécia. A gente noticiou ontem ou anteontem, não lembro agora, que estava rolando... na Suécia, que estavam rolando mais ameaças por causa das queimas do Alcorão e que a polícia ia ter poder especial. Pois é, a Alemanha pode estar caminhando nessa mesma... Aliás, está caminhando nessa mesma direção. Mas essa notícia em específica pode ser algo fake para que a Alemanha caminhe nessa mesma direção, ou pode ser só nazista, porque o nazismo nunca foi superado na Alemanha. A Alemanha, ao invés de fazer o que deveria fazer, que é ensinar história para o seu povo, simplesmente apagou o nazismo da sua própria história, proibiu tudo que tem a ver com o nazismo, proibiu o Mein Kampf de ser circulado, e quando você proíbe, aí ela se torna atrativa ao jovem, né? E eles fizeram, assim, a divisão da história, como é que foi na Alemanha Oriental e na Alemanha Ocidental esse processo, né, de desnazificação. Na Europa, na Alemanha Ocidental, só se passou por uma extrema autorrepressão, que é o que o alemão sabe fazer desde a época que o Freud escreve, pois é. Né? E fingir que não é nada, daí dar vazão a isso de forma sexual, inclusive. A Mel Fire fala que ela mais se chocou foi de fazer fetichismo, que é a dominatrix, na Alemanha, porque lá os caras gostam muito de apanhar com roupa militar, sabe? Pessoal Isso, qualquer pessoa que cresceu na década de 90, 2000, com emule e casar, sabe? Toda vez que você tentava baixar um game ali, um ROM pro seu emulador de Nintendo 64, aparecia um pornozão alemão estranho, que era estranho até pra gente, tava descobrindo pornô na época. Mas essa é a forma mais saudável que a Alemanha social-democrata deu conta. Como é que a Alemanha a democrática, a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, decidiu dar conta disso? Stalin chega lá em 50 e poucos ali, né, em 40 e poucos ali. Olha, tem muitos remanescentes do partido nazista aqui. A gente é contra os nazistas, né? A gente gosta de matar nazista, né? Fazem obras assim, é isso que a gente vende, né? O que a gente faz com esse povo? Extermina, persegue? Não, vamos dar um partido para eles, fazer um rebranding, sabe? Sim. Foi o Partido Nacional Democrata alemão. Alemão e francês não tenho esperança com o que vai sair dessas culturas, porque e aí, vocês leiam, a gente vai deixar lá no grupo do Telegram, vocês leiam o que é a Constituição o programa partidário do Partido Nacional Democrata Alemão, que de 47 a 50, a 90, até a queda do Muro de Berlim, votou fielmente com todas as pautas do governo pró-Rússia. Você vai ver que a carta de documentação basicamente você falando, o mesmo discurso nazista de construção de soberania alemã, falando assim, só que o Partido Nacional Socialista cometeu uns erros aí, né? É esse o teor da carta fundacional. Aquela fala do Lula, né? O Hitler tinha umas coisas que eu admirava no pessoal, mas mesmo errado, né? Mesmo errado, tinha umas coisas legais. Tem o fogo de se propor a fazer uma coisa. Pois é. E é esse o teor, assim. Então, quer dizer, o nazismo ele só fez esse rebranding, que é a mesma coisa que todo mundo faz também, né? Com o fascismo também, para ser mais politicamente correto, mas tá nos porões do subconsciente, do inconsciente coletivo lá até hoje. Sabe? E qualquer hora vai dar faísca, vai estourar isso aí de novo. Sim. Aliás, é por isso que essa notícia me deixa com um pouquinho de medo. É uma notícia que aparentemente é legal. 4 a cada 5 alemães, eu sempre me confundo nessa porra. A língua portuguesa tem alemães, né? Tem esse pedaço maldito. 4 a cada 5 alemães estão infelizes com o governo federal porque ele prioriza refugiados e o rico. Em qualquer outro país, isso me deixaria bastante animado. Caralho, o pessoal tá se tocando da crise, qualquer país europeu, né? O pessoal tá se tocando que a Europa tá importando kebab, tá importando bárbaro, tá se tocando que o governo trabalha
para aquela elite paraestatal, aquele rico que não é exatamente o rico não é o rico que conseguiu ficar rico com uma ideia boa, com a atividade empresarial, gerando valor para a população. É o rico que ficou rico porque sabe fazer falcatrua com o Estado. Pô, 4 a cada 5, bem interessante. Mas é a Alemanha. A Alemanha, com uma grande maioria de pessoas, 80% das pessoas putas com rico e imigrante. Isso já aconteceu antes, hein, pessoal? Isso acontece de forma cíclica com a Alemanha. É o que o Jung chamava do começo da marcha do exército de Odin. Parece que a Alemanha tem esse vício de fazer merda, se tornar um povo extremamente passivo, que quer ser paz e amor, importa tudo que é povo bosta, deixa as suas elites fazer o que elas quiserem com o Estado ali. Aí depois começa a ficar ressentido. Tem muito imigrante, tem muita gente rica e nós estamos fodidos. E plau, Primeira Guerra Mundial. Plau, Segunda Guerra Mundial. É um padrão comportamental na Alemanha que a gente está vendo ressurgir. Sabe? A gente vê essa insatisfação que poderia ser legítima com a imigração, porque a política de imigração na Europa é um lixo. Os caras estão importando o lixo dos países islâmicos, não estão nem importando o islâmico decente. A gente está vendo uma insatisfação com as elites econômicas que poderia ser legítima, porque a Alemanha é extremamente estatista, então você tem toda uma elite econômica, que na verdade é a elite estatal, são o pseudo-empresário paraestatal, que fica ali ao redor do Estado, pegando obra pública, regulamentando seu próprio mercado para não ter concorrência e afins. Só que isso vem da Alemanha, os caras que fizeram zero autocrítica cultural, os caras que historicamente têm uma mentalidade comunista. Quando o alemão começa a ficar puto com imigrante, com rico, normalmente você tem um negócio hitleriano acontecendo ali, o mesmo fenômeno do alemão reprimido. Hã? Então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Bismarck, e todo o modelo prussiano ali que levou a Primeira Guerra Mundial, e depois isso, a Segunda. Na verdade, isso inclusive com o próprio período da secessão de protestantes do mundo católico. A inauguração do Império Prussiano se dá nessa base. Qual era a grande reivindicação do Kaiser, do Frederico II? Cara, ao contrário dessas nações aí europeias aí, isso está a paz perpétua do Kant. Ao contrário dessas nações europeias aí, em que o Estado é uma ferramenta a serviço do rei, eu sou um rei a serviço do Estado, sabe? Isso era o orgulho do cara. Sim, sim. Cara, é bem bizarro. Enfim, a Alemanha, pro pessoal que ainda acha que... A gente vai fazer ainda um especial desse que a gente vai começar a falar. Aliás, passo atrás. Bill, cala a boca, Bill. Eu fico me embolando nas coisas. Não sei se vocês viram, mas muitos de vocês curtiram o especial que a gente fez na quarta-feira sobre a escola crítica. Toda quarta-feira a gente vai ter um programa especial agora que não vai ser de notícias, vai ser um programa temático, mais sobre a história de alguma coisa. Na semana que vem vai ser sobre a legalização das drogas, vai ser o programa Legalize, a história da proibição, a história da legalização, argumentos morais, mas podemos fazer também um programa sobre a Alemanha, porque tem muita gente, não vou falar o pessoal, porque eu não vou subestimar vocês, mas tem muita gente que acha que o problema da Alemanha começou com o Hitler e com o nazismo. O problema da Alemanha é muito mais antigo. O problema da Alemanha antecede o Lutero até, o que, aliás, é uma outra concepção errada que as pessoas têm. As pessoas falam das reformas protestantes. Não dá para pensar nas reformas protestantes como uma coisa só, sabe? Você teve figuras protestantes como o Lutero, o Hus, o Calvino e afins, que eram comunistas safados. E, ao mesmo tempo, você teve linhas protestantes, como os unitários, os presbiterianos, os quakers e afins, que eram extremamente capitalistas. Podemos fazer um programa sobre isso. Aliás, vamos fazer um programa sobre isso no futuro próximo. Porém, agora a gente está falando de Alemanha nessa bagaça. Não estamos falando de história.
4 cada 5 alemães estão infelizes com com o seu governo federal, porque estão focando nos ricos e nos imigrantes, e isso seria legal em qualquer outro país, mas não é legal na Alemanha, meio preocupante na Alemanha. O que é legal em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer situação, é isso aqui que o Murilo Lova acabou de mandar para a gente. Senhoras e senhores, notícia especial. Mamãe falei, leva soco durante protesto contra a violência policial. Que maravilha! Close no socão da cara do liberal safado. Isso aqui tem cara de ser vagabundo também. O cara que tá dando soco tem cara de ser sindicalista safado ou aqueles estudantes de faculdade de 40 anos que tá ali fazendo movimento estudantil. Porém, infelizmente, o Mamãe Falei não conseguiu dar um soco de volta, porque aí seriam duas pessoas que merecem apanhar apanhando, mas soco na cara do Arthur Duval sempre é bem-vindo. Só um pequeno PS, não vamos nos desgastar com isso, mas palmas para o universo por nos proporcionar com essa imagem maravilhosa. Meu Deus do céu. Temos mais notícias ainda. Temos notícias da Dinamarca. Primeira-ministra dinamarquesa diz: banir a capacidade de queimar o Alcorão não reduziria a liberdade de expressão. Puta que pariu. Mette Frederiksen, mete um pau na cara dessa filha da puta, velho. Queimar qualquer coisa que é a minha propriedade é legítimo. Sabe, eu tô tomando esse copo de vinho. Se eu quiser quebrar essa porra desse copo de vinho na minha cara, depois sair rasgando tudo isso aqui, é meu direito. Isso aqui é minha propriedade, porra. Se eu tenho um livro, tem um livro aqui do Francis Fukuyama, As Origens da Ordem Política. Acho um livro legal, mas se eu não achar, tem coisa que eu não concordo. E se, cara, o Francis Fukuyama falou alguma merda que eu não concordo e eu quero fazer um protesto com o Francis Fukuyama, vou queimar o livro. É meu, eu comprei essa porra aqui, sabe? É meu. Se eu quiser queimar, eu queimo. Isso é base não só da liberdade de expressão, mas do direito de propriedade, porra. Só que para a primeira-ministra da dinamarquesa, para Mette Frederiksen, não. Eles é aquela mesma narrativa que a gente vê no Brasil de discurso de ódio não está protegido pela liberdade de expressão. Não. Se você a liberdade de expressão serve justamente para proteger discursos que são socialmente atacados. Se você tem um tipo de discurso, um tipo de narrativa, um tipo de ideia da qual a sociedade gosta, você não precisa de liberdade de expressão. Quem que vai atacar o Islã num país islâmico? Essa é uma das coisas que é fundamentais, assim, que é a identificação correta da Rand da falácia do conceito roubado, né? Sabe? Quando ela apontava o conceito de justiça social, sabe? Você está matando os direitos individuais ao qual o conceito de justiça faz sentido, sabe? O conceito de justiça foi criado justamente para coibir a tirania do coletivo a respeito dos direitos individuais. A mesma coisa é em relação à liberdade de expressão, como você bem apontou, sabe? Pois é. Cara, se eu tô num país comunista, eu não preciso de liberdade de expressão para defender o comunismo. Se eu tô num país islâmico, eu não preciso de liberdade de expressão para defender o Islã. A maioria já concorda com isso. Liberdade de expressão só faz sentido quando você está falando de ideias com as quais a maioria pode não concordar. Sabe? É para eu defender o Islã num país cristão, é para eu defender o cristianismo num país comunista, é para eu defender o nazismo em qualquer país onde, graças a Deus, o pessoal já, tirando na Alemanha, né? O pessoal já entendeu que é uma ideologia de merda. Liberdade de expressão não é que só faz sentido, mas só é praticamente relevante nisso. Aí o que a esquerda faz? Ela cria um negócio, ela cria uma palavra nova que não significa porra nenhuma, que é o que a esquerda sempre faz, é o discurso de ódio. Nós somos a favor da liberdade de expressão, mas o discurso de ódio não faz parte da liberdade de expressão. E o que é discurso de ódio? É qualquer coisa que eu não concorde.
Então, eu sou a favor disso aqui, menos quando eu não sou a favor disso aqui. Aí eu sou contra isso aqui, mas eu sou a favor disso aqui ao mesmo tempo. Caralho! É exatamente o que essa arrombada da Mette Frederiksen tá falando, sabe? Temos liberdade de expressão na Dinamarca, o que não é verdade. Mas temos um problema com a liberdade de expressão. As pessoas estão abusando da liberdade de expressão para queimar o Alcorão, que é um protesto completamente legítimo, diga-se de passagem. Se você tiver acesso a um Alcorão, queime-o e publique, porque se tem um povo que merece ser ofendido, são os islâmicos. Qualquer povo que acha que você não tem o direito de queimar um livro, de criticar uma figura histórica, de desenhar alguma coisa, a única resposta aceitável a esse tipo de posicionamento é a quebra com ele, é a queima do livro, é o desenho do Maomé, é a ofensa à figura histórica. Sabe? Uma coisa é você ter, por exemplo, que nem os cristãos fazem. Sabe? E quem assiste o programa sabe que eu não sou nem um pouco a favor do cristianismo. O Lucas também não. Aliás, está sem o Rufus e sem o João aqui. Estamos só com a metade anticristã do programa. Mas se você queima uma Bíblia, o que o cristão, o que a maioria dos cristãos vai fazer? Vai olhar e falar, cara, você é otário. Esse é um livro que, porra... que Deus tenha piedade da sua alma, né? Que Deus tenha piedade da sua alma. Eu sei que você vai para o inferno, eu dou valor a esse livro, isso é uma coisa sagrada para mim, você está desrespeitando, você é um cara otário, eu não quero ter nada a ver com você. Isso é uma atitude civilizada. Se a resposta fosse, você queimou a Bíblia, eu vou te matar e vou matar a sua família, então, a partir desse momento vira uma obrigação moral queimar o livro. Vira uma obrigação moral desenhar o Maomé e falar, então vem, seu arrombado. Porque é isso que liberdade de expressão é isso que civilização é. Porra, felizmente, a oposição dinamarquesa está se organizando, a manchete é meio sensacionalista, não tem um protesto rolando, apesar da foto. Na verdade, a oposição à Mette na Dinamarca está se organizando para falar, não, pera aí, liberdade de expressão é liberdade de expressão, inclusive a porra da liberdade de queimar o Alcorão. Isso é uma liberdade básica. E é bizarro o fato de que há 20 anos atrás isso era senso comum até dentro da esquerda. Claro, eu cresci dentro da esquerda ateia. Eu cresci com o Richard Dawkins, com o Christopher Hitchens, criticando o Islã, queimando livros religiosos para mostrar justamente a diferença entre o cristão que falava, nossa, olha que ateu otário, para o muçulmano que falava, olha, eu vou te matar. Sim, o próprio cenário de música underground também, o pessoal gosta de dizer, critica o pessoal mais conservador, eu sou roqueiro, critica o cristianismo, não critica o islamismo. Tinha uma cacetada de bandas mais underground que faziam músicas anti-islã, sabe? Pois é. Cara, não que a gente esperasse mais da Escandinávia. A Escandinávia nunca foi um lugar extremamente livre, eles têm aquela cultura viking coletivista ainda, mas todo sucesso ao pessoal da queima do Alcorão. Então, cara, é um sonho meu o Catalácticos ter uma relevância o suficiente para a gente conseguir organizar a gente para fazer uma queima massiva do Alcorão, fazer uma montagem zona, publicar na internet em apoio a esses caras. Vamos ver. Vou juntar uma grana. Se você é a favor da queima do Alcorão, comente aí no vídeo. Vamos queimar o Alcorão. Vamos, manda um para mim. Eu vou juntar uma grana, eu vou comprar 50 Alcorões, 100 Alcorões. Vou mandar pro pessoal pra gente queimar essa bagaça. Porque esse pessoal merece todo o apoio do mundo. Aliás, falando em gente que merece todo o apoio do mundo, salve pro Diego que tá aí, né? Salve pro Diego e pro Raulzinho. O filho lindíssimo do Diego. Salve, Diego. Sempre um prazer ver você aqui no programa. Aliás, não devia nem ter falado o nome, foi mal expor aí informações pessoais, mas salve pro Diego e para sua família. Temos algumas poucas notícias ainda, notícias mais relativas à África, porém relevantes. Antes da gente entrar nesse bloco, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, entre aqui nas nossas redes sociais, Instagram, X, Telegram, Spotify, em breve também no YouTube, no TikTok, no Caralho A4. Estamos expandindo o máximo possível antes da gente ser preso.
E mais do que qualquer coisa, compartilhe o nosso trabalho para outras pessoas. É assim que a gente está crescendo, é no boca a boca, é você que gosta do nosso programa porque reconhece que, cara, estão falando a verdade, tem gente sincera, minimamente competente, que consegue enxergar o mundo e passar as notícias para a gente e comentar assuntos apropriadamente, não é aquele negócio estéreo e de NPC que você vê na mídia tradicional. Ajuda a gente a crescer, por favor, porque a gente crescendo, projetos como o nosso crescendo, é o que faz o mundo mudar. Mas, apelos à parte, vamos ao nosso último bloco do programa. Primeiro, a gente ainda não vai chegar na África, vamos continuar ali na Suécia, né? Saindo da Dinamarca para a Suécia, no caso. Porradaria violenta no Festival da Cultura da Eritreia em Estocolmo. Mais de 50 pessoas feridas e 100 pessoas detidas. Antes, eu tenho algumas notícias satélites, isso que é importante para vocês entenderem qual é a dimensão do problema migratório da Europa, tá? É aquela coisa que a gente sempre bate na tecla. O problema não é a imigração em si, mas não pode ser vista de um contexto de dropping, sabe? Bárbaro não tem que estar imigrando para outro lugar livremente, com passe livremente, a gente é uma pessoa civilizada. O civilizado de Angola, a pessoa que é civilizada, ela tem a liberdade de ir para onde ela quiser, desde que tenha capacidade de se estabelecer, não fica uma do governo. A pessoa que é até o civilizado da Eritreia, que a vida na Eritreia é um inferno, o cara consegue ter a conquista heróica de ser individuado e ter virtude, quiser picar a mula de lá, sabe? Ele sendo competente, produtivo e conseguindo ter os meios para chegar no outro país, vá lá, trabalhe e seja feliz, assim, ter essas relações, essas conexões, pode ser com família, etc. Questões assim à parte. Mas grupos bárbaros imigrando em massa vão levar a problema. E não é porque é uma questão étnica, é uma questão cultural, fundamentalmente. Uma questão comportamental, civilizacional. Isso já é um problema clássico da ciência política desde os gregos. O Aristóteles já falava disso na política, em certa medida, nesses termos. Mas, fazendo essa abstração mais geral, tem uma outra notícia que ficou de fora, mas eu estou há 2 dias rindo toda vez que eu lembro dela, que é do caso de 3 sírios que se esfaquearam por causa de na Europa, não lembro qual parte da Europa, por causa de dote. Um cara tava brigando ali prometeu o filho dele para se casar com uma outra guria. O outro pai tava brigando com esse pai do cara e eles se esfaquearam no território europeu, não foi na Síria. Isso que é foda da Europa, cara. Você tá começando a ter, e isso é que essa notícia da Eritreia mostra bastante. Você tá começando a ter probleminha de bárbaro, briga de Hã? Foi em Bruxelas, mas eu digo essa da Eritreia em Estocolmo. Mas é a mesma coisa, a de Bruxelas foi a dos sírios. Está começando a ter rinha de bárbaro em solo europeu. Sabe, já é escroto quando você tem rinha de gente minimamente civilizada em solo bárbaro, sabe? A Inglaterra tá brigando com a França na África, já é um negócio deplorável. Agora, quando você inverte isso, quando vem sírio brigar com sírio em solo europeu, quando tem nego da Eritreia brigando com o nego da Eritreia em solo de Estocolmo, solo sueco, é porque você perdeu completamente o controle do seu território. Cerca de 1.000 pessoas protestando o governo da Eritreia colaram no festival pró-Eritreia e começaram a sentar o pau em todo mundo, jogar pedra em policial e afins. Um evento que, diga-se de passagem, acontece desde a década de 90. O que será que mudou da década de 90 para cá ali na Suécia, né? É o crescimento da extrema-direita? É o aquecimento global? Será que a vacinação da Covid deixou o pessoal mais violento? Ou será que eles estão tendo uma imigração massiva de bárbaro, porque eles abriram completamente mão de controlar o seu próprio território? Meu Deus do céu! Espera que eu vou soltar essa porra que tá calor aqui. Mas temos mais 2 notícias falando em África. No Senegal, o partido dissolveu a oposição em meio a protestos. Cara,
Já deu 1h40 de programa. Eu acho que essa notícia do Senegal e essa notícia da Etiópia merecem um tratamento mais profundo, porque elas não são simplesmente macaquice de país africano, tem toda uma questão geopolítica. A gente ia demorar bastante para ver elas. Vamos deixá-las para segunda-feira, porque isso é retrato dos conflitos geopolíticos entre Rússia e Ocidente que estão rolando na África. Então, a notícia que a gente deixa para vocês é: o Senegal dissolveu o partido de oposição e a Etiópia declarou um estado de emergência em Amara e também por causa de protesto e afins vai se transformar num partido totalitário. Eu acho que dá para juntar isso também com os conflitos que estão acontecendo na Índia também. Sabe que também. Índia e Paquistão são outros dois palcos desse conflito geopolítico. Sim. Enfim, tá rolando toda uma treta geopolítica de reposicionamento de regimes que eram favoráveis e apoiados pelo Ocidente e regimes que eram favoráveis e apoiados pela Rússia, pela China em menor escala, mas principalmente pela Rússia. Saibam que isso está acontecendo e segunda-feira a gente vai trazer mais detalhes para vocês a respeito disso. Para terminar o programa, fiquem com esse vídeo aqui que me mandaram agora. Vocês já viram uma competição de hipismo vegana? Bei den Finnish Hobbyhorse Championships gab es viele verschiedene Prüfungen auf 6 Plätzen in diesem Jahr. In der Dressur gab es die Kür, eine normale Prüfung und die Dressur Championship, bei der jedoch nur Teilnehmer aus Finnland starten konnten. Die Kür war eine Freestyle-Aufgabe mit Musik. Hier gab es vorgegeben... Só um PS, que língua é essa mesmo? Em qual parte do mundo que algo disso poderia acontecer? Isso aí, apesar do campeonato ser na Finlândia, isso aí é língua alemã. Óbvio. Lektionen, wie zum Beispiel der versammelte Galopp, die Passage oder Galopppirouetten. Bewertet wurde neben den Lektionen der Rhythmus, die Balance in den Grundgangarten, die Ausdauer, Körperhaltung, Schwierigkeitsgrad, Musik und die Choreografie. Im Vorfeld musste man sich für die Prüfung qualifizieren. Chega. Um certo ditador alemão era vegano, né? Ah, pois é, o Hitler era um vegano radical. Mas o Murilo Lova não decepciona. Vegana? Como assim? Tem uma mula em cima do pau. Parabéns, Murilo Lova. Meu Deus do céu. Você sempre surpreende. Quem decepcionou hoje foi o TNS 1000. Tá falando, a gente não gostou do ativo da FSB do Randistão e afins. Ele tentou mandar o Ian Neves baiano. Mas eu já falei do Ian Neves, TNS, você é um opressor de qualidade, você está sempre trazendo opressões e apelidos de qualidade para esse programa. Não se contenha. Pois é, não se rebaixe esse nível, não se contenha, mande bala. Estou esperando uma ofensa sua ainda para a gente emoldurar aqui no nosso hall de ofensas de forma completamente não irônica. Eu realmente aprecio a arte do insulto, como diria o Matanza, né? Então é isso aí, pessoal. O programa de hoje acabou e espero que vocês tenham curtido, espero que vocês estejam gostando do programa em geral, tanto quanto a gente gosta de fazer o programa para vocês. E segunda-feira estamos aqui. Segunda-feira, 6 às 7h30. Toda quarta agora temos os nossos programas especiais. Na semana que vem vai ser um programa sobre a proibição das drogas, sua história, sua moralidade e tudo que tem a ver com isso. E é isso aí. Por favor, ajudem a gente a crescer e até segunda-feira. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência.